Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Consolares, nosso programa quinzenal de entrevistas do Centro Espírita O Consolador. Já peço a você para deixar o seu like, curte os nossos vídeos, compartilhe os nossos links, aproveita também, deixa seu comentário, deixa sua impressão sobre as nossas entrevistas, afinal de contas, a sua interação é sempre muito importante para a gente. E a gente não está só no YouTube não, tá, gente? Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Tá passando aí para você os nossos endereços. Aproveita, vai lá e já segue a gente nas redes sociais. Tem também o nosso site, o consoladorjpa.org.br. Lá você encontra toda a programação de todos os trabalhos do Centro Espírita O Consolador. E nesta temporada, o Consolar está com a temática central sobre caridade. Claro, gente, não tem ação que se associe mais à caridade do que a doação de sangue. E é por isso que o nosso tema é hoje: doar sangue é doar vidas. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos com o nosso amigo e irmão Tiago Gonçalo, que é do movimento Doe Sangue Paraíba. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nice. Um abraço para todos que acompanham o Consolador. É, sem dúvida, um prazer muito grande falar sobre esse tema aqui com vocês. Tiago, o movimento Doe Sangue Paraíba não é um movimento novo. Vocês já estão aí na ativa desde 2010. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto. Esse projeto é bastante curioso, que ele surge diante de uma necessidade de uma amiga que precisou de sangue. E aí houve uma grande mobilização de parentes, amigos dela, e a gente tentou conseguir doadores, a gente tentar doar sangue. Na época não era doador de sangue, ela lutava contra o câncer e precisava de muitos doadores de sangue. E aí eu percebi nesse momento que era um pouco difícil obter certas informações sobre a importância de doar, como é que se fazia o procedimento, bem como uma forma prática de conquistar as pessoas, né? De inspirar as pessoas a poderem ir lá doar, porque realmente na época eu encontrei muita resistência, as pessoas demonstravam medo, a falta de conhecimento e uma série de outras questões que acabou dificultando a campanha e me motivou, na época, a criar uma rede social. A gente começou pelo Twitter, o Dois Sangue PB, e depois a gente ampliou para as outras plataformas de redes sociais, ao qual a gente teve essa, essa ideia de poder utilizar da internet como uma ferramenta de ligar as pessoas que estavam precisando de doação de sangue para os doadores que poderiam vir ajudar. E como é que o projeto funciona na prática? Quem está precisando dessa doação, como é que pode fazer para ter esse intermédio do movimento Doe Sangue Paraíba? Atualmente, né, a gente amadureceu bastante essas campanhas. Nós, ao longo do tempo, fizemos ações diversas na internet, campanhas de rua, campanha em universidades, mas sempre, desde o começo do projeto, a gente recebeu os chamados pedidos de doação de sangue. Então, esses pedidos de doação de sangue são próprios familiares ou pacientes que procuram, através das nossas mídias, um alcance maior da sua campanha. Então, a família ela já está ali com um paciente prestes a fazer uma cirurgia ou sofreu um acidente, e aí eles começam a divulgar, né, o pedido, qual é o tipo sanguíneo, qual é o hospital, e a gente tenta criar uma credibilidade ali daquela informação. Então a gente confere, a gente muitas vezes tem alguma dúvida, a gente pode ligar para a família para certificar e a gente consegue repassar aquela campanha, né? Normalmente as famílias elas já criam um material com informações básicas e a gente republica isso na nossa rede do bem, que são os nossos seguidores. Então, esses seguidores, eles são pessoas que estão acompanhando ali o nosso Instagram, principalmente,
e eles estão ali de prontidão, doando o regulamento, porque é muito importante, além é, da família doar, porque é essencial nessa hora. Surge um parente, surge um amigo precisando de doação de sangue, sem dúvida é a família, é o amigo, é aquela pessoa que conhece que vai ajudar mais rapidamente, que vai ser a mobilização ali mais efetiva, né, para ajudar. Mas não necessariamente suple a necessidade, né? Às vezes é uma quantidade muito grande de doadores, existe um tipo sanguíneo mais específico, aí tipos sanguíneos mais raros, que precisam envolver outras pessoas. Então, nós, quando recebemos esses pedidos, nós divulgamos e vinculamos também nas nossas redes internas, né, de voluntários. Existe grupos de WhatsApp por tipo sanguíneo, e a gente consegue, muitas vezes, mobilizar um pouco mais de doadores para somar lá com aquela campanha da família. Agora, essa mobilização, Tiago, ela precisa de pessoas aí nos bastidores, né? Você está contando como é que funciona, chegam esses pedidos para vocês. Como é que é essa rede aí nos bastidores? Quem é que faz o movimento Doe Sangue Paraíba? São voluntários? Como é que funciona isso aí na prática? No dia a dia, a gente tem voluntários que estão administrando as redes sociais, eles estão acompanhando ali a chegada das informações que chegam pelo canal da própria rede social ou pelos nossos WhatsApps, e a gente tem ali ah, pessoas que podem criar, melhorar a arte, né? Tem voluntários que podem fazer isso. Tem pessoas que se voluntariam a fazer a publicação, a fazer ali um texto, convidando as pessoas para a mobilização. Então, a gente tem um grupo de voluntários que administram a chegada dessas campanhas e eles fazem chegar até os doadores, né? O principal nesse momento é o alcance da mensagem. Então, os principais voluntários nesse momento, além dos que intermediam esse pedido para os doadores, é ter os próprios doadores, né, que são os principais voluntários. Então, pessoas que vão lá dar atenção, que vão republicar, que vão levar a sério a campanha, isso é o diferencial desse projeto, porque a gente consegue alcançar realmente doadores que estejam ali aptos para doar, e quem não está apto, né, porque doou regularmente, a gente vê com muita frequência essas pessoas repassando esses pedidos. Então, tem casos aí que são mais dramáticos, são mais urgentes, e a gente vê circulando essas imagens, esses pedidos, com as informações dos pacientes nas redes sociais. Então, muitas vezes, quando é uma campanha assim muito difícil, a família consegue ter naturalmente um apoio, um movimento, né, da sociedade. Então, a gente acaba recebendo de mais de uma pessoa o mesmo pedido. Então, já aconteceu de eu receber de várias pessoas, nossos voluntários receber o mesmo pedido por diferentes caminhos, porque realmente a gente vê que alcançou, né, várias pessoas. Então, o pessoal publica no grupo da família, publica ali no story do Instagram, repassando para os seus colegas de trabalho. Então, tem pessoas que são verdadeiros divulgadores, né, dessas situações, ao qual desperta a nossa solidariedade. Porque imagina só, você está ali com o seu parente no hospital e ele está precisando de um sangue para conseguir fazer uma cirurgia. E esse sangue depende de alguém ou do grupo de pessoas. Então é uma situação um pouco delicada, é uma situação que mexe muito com a emoção dos parentes, com as pessoas próximas, porque você já tem a dificuldade de lidar com a doença, de lidar com o medo ali de perder o seu parente, e ainda Já ter que está lidar. emocionalmente fragilizado, né? Exatamente, já está fragilizado e ainda tem que lidar com essa questão da campanha. Então a pessoa muitas vezes precisa realmente desse apoio e essa mobilização que eu costumo dizer que não é nossa, né? É uma mobilização de uma rede do bem,
Porque independente da gente, as pessoas já estão fazendo a campanha, já estão repassando. Então é uma cultura do bem, é uma cultura solidária. Então, independente do projeto Dois Sangue Paraíba, quando surge hoje uma campanha, a gente vê lá, a gente fica muito feliz. Pessoas que já criam imagem, pessoas que já repassam, saem divulgando nos grupos. E isso esse é o caminho, esse é o espírito da coisa, né? A gente vê que aquilo ali é um ser humano, não é somente uma fotinha de uma pessoa, que muitas vezes ali não necessariamente tem a foto dela, mas tem só um nome, tem um contato, tem um hospital, mas por trás existe uma história, existe uma vida, existe uma família toda que está preocupada. Então, quando a gente se coloca no lugar, né, daquela campanha, daquelas pessoas, é onde surge a piedade e o melhor lado que a gente pode fazer, que é a gente propagar o bem e a gente fazer a diferença, seja doando ou seja divulgando. Tiago, quando esse projeto foi idealizado, você contou aí para a gente lá em 2010, ele foi pensado justamente por conta das dificuldades, inclusive com acesso à informação sobre doação de sangue. 13 anos depois do movimento Doe Sangue Paraíba, o que é que você pode apontar como avanços? O que é que já, qual foi o leque que já se abriu diante de mais de uma década de funcionamento desse projeto? Ao longo desses anos, né, foram muitos voluntários que somaram nessa causa, muitas pessoas que somaram ideias, trabalho, e a gente tentou propagar ali muitas informações na mídia, nas redes sociais, a gente foi para a imprensa, a gente fez campanha de rua, de todos os tipos de experiências de doação de sangue nós tivemos, fizemos disso um grande trabalho de aprendizado, né? Então, a grande mudança é um aprendizado de virtudes, de valores, de liderança, de inspirar nossa vida, a gente se importar mais, no corre-corre da vida, a gente parar um pouquinho e olhar que o outro ali também está precisando. Então, o primeiro ponto somos nós, que, os primeiros beneficiados, né, desse movimento e olhando para a nossa situação de Paraíba, né, a gente tem várias instituições, igrejas, empresas que são grandes exemplos que somam a longo tempo nessa causa e instituições muito sérias, né, que vêm dedicando-se a incentivar seus colaboradores, seus frequentadores, mas em particular do Dois Sangue PB, o nosso alcance foi tão positivo, né, que a gente vê realmente é uma coisa diferente aqui na Paraíba nesse assunto. A gente percebe que existe, comparado lá no começo, as pessoas estão mais informadas sobre o assunto. A gente vê uma essa cultura do pedido de doação de sangue, que era uma coisa nova lá, que muitas vezes é um trabalho muito manual, para a gente fazer e, e com o avanço aí do contato, né, com as tecnologias, a gente vê que muitas pessoas dominaram essa facilidade de criar imagens, né, campanhas solidárias, e isso é muito bom porque dificilmente chega hoje um pedido para criar esses conteúdos, eles já chegam prontos, então isso facilita muito, porque somos pessoas que estudamos, que trabalhamos, né? Então há esse senso coletivo e esse é o principal cenário. Então as pessoas realmente divulgam aqui campanhas, realmente elas tornam evidente esse assunto. A imprensa local, ela sempre foi muito aberta, muito consciente, né, da importância e do impacto, né, social dessas campanhas. Então, a gente sempre que precisou fazer alguma divulgação de um caso assim muito raro ou uma campanha que precisaria de ter um alcance maior, a imprensa sempre foi muito aberta para isso. Então, a gente vê muito progresso, né, porque houve também um movimento, não partidário, mas um movimento político de reivindicações então há
todo um esforço de voluntários, né? A gente vendeu água, a gente vendia camisa para fazer as campanhas, reverter isso em material gráfico para conquistar as pessoas. E a gente se esforçou muito em fazer campanhas, em criar vídeos, materiais criativos para chamar a atenção das pessoas, dinâmicas. As nossas campanhas sempre tentaram trazer ali um toque de uma dinâmica mais emotiva, que tocasse ali mais a acessibilidade da pessoa para ela perceber a importância daquele ato e, e sem dúvida esse no cenário da política a gente sabe da importância de ter aberto lá em 2017 uma conversa com representantes da sociedade, onde a gente precisou reivindicar vários assuntos, ao qual a gente vivia um cenário bem caótico. A gente observa hoje que não se repetiu esse cenário, mas lá em 2017 a gente passou por uma situação muito complicada. Eu falo a gente como doadores de sangue e acompanhando a realidade do Hemocentro, onde faltou sangue, faltou hemocomponentes para a continuidade de vários tratamentos. Então a gente precisou fazer uma campanha mais forte, assim posso dizer, e chamar mais atenção, né, de outros segmentos da sociedade. Então a gente conseguiu produzir um documentário, um vídeo documentário relatando o drama das mães que cuidam daquelas crianças com câncer e foi muito forte, mas ao mesmo tempo muito real e mostrando o lado delas, né? O lado mais sensível que a gente pode ter como ser humano, que a gente vê a dor do outro e a gente se deixar, se permitir tocar pelo medo, pela dificuldade do outro, a gente chegar com a mão amiga, a gente chegar com um olhar fraterno e a gente poder oferecer uma ajuda. Então, foi um vídeo que a gente tentou realmente impactar as pessoas sem nenhuma ficção, sem nenhum exagero, foi simplesmente contar a própria história delas e foi muito positivo a elaboração desse material, desse movimento. A gente fez o chamado Movimento Paraíba Sangue Bom, onde a gente chamou várias instituições, grupos, pessoas que são ativistas, que apoiam a doação de sangue, chamamos doadores, pacientes, e foi um movimento bem legal que a gente fez na Assembleia Legislativa, e nesse momento a gente deu um passo, né? Claro que de lá para cá a gente queria mais avanços nesse assunto, porque nós voluntários temos limitações financeiras, limitações de tempo, ao qual o Estado ele tem um poder muito maior de poder fazer certos avanços, mas a gente conseguiu, como interessados, né, a gente conseguiu propor alguns projetos, propor algumas melhorias estruturais, e isso foi amadurecendo, foi aquela sementinha que foi sendo plantada, né, e foi se amadurecendo, e graças a Deus a gente vê que teve ali alguns progressos, e no cenário de campanhas, né, as empresas estão ficando mais abertas ao tema. Então, o fato de a gente falar na imprensa, o fato de a gente fazer uma campanha impactante, de tornar público ali um pedido de uma família, isso também vai sensibilizando outros níveis, né, da nossa sociedade. Então, a gente percebe que as próprias empresas, que eram uma das grandes barreiras, elas começam hoje a abrir mais esse espaço para o tema. O próprio Hemocentro faz esse trabalho junto às empresas, de levar palestras, de levar uma temática de conscientização. Tem toda a infraestrutura que também pode fazer a coleta, né, desse sangue lá nas empresas. E a gente tem percebido que esse tema ele tem, essa pauta ele tem progredido aqui. Não é o ideal, infelizmente, a gente ainda está um pouco atrás nesse assunto. Nós somos um país solidário, né? Bastante solidário, mas nós, nesse assunto nós ainda precisamos progredir muito, porque, a exemplo de outros países, eles aprenderam da pior forma. Então, as guerras, calamidades, acidentes coletivos, eles fizeram
marcar alguns países, algumas populações locais que sentiram a dor, né, de perder algum parente sem sangue porque não tinha estoque suficiente, ou por sofrer o drama ali de ter a grande dificuldade, né, de conseguir aquelas doações. E aí o Brasil, ele, posso dizer assim, não é privilegiado, né, nesse assunto, mas a gente não precisa esperar acontecer um acidente de uma pessoa próxima, um acidente coletivo, para a gente passar por esse sofrimento. A gente pode aprender com os outros e assim avançar, né, nesse ponto. Isso é um assunto geral, é instituição religiosa, é uma empresa privada, é, é o voluntário, é o profissional, é o gerente. Eu acho que todo mundo tem que abraçar essa causa. Em algum momento do ano, a gente tem que levantar essa bandeira da doação de sangue, porque é em benefício de nós próprios, e não existe outro caminho senão ajuda coletiva nesse assunto. Tiago, você, assim, a gente vê que, infelizmente, apesar de toda a tecnologia e o alcance da informação, ainda existem alguns mitos que impedem as pessoas de abraçarem essa causa, de se conscientizarem da importância. A gente sabe que cada pessoa que doa sangue consegue salvar até 4 vidas, né? E qual é o que você enxerga aí como um grande mito que ainda é uma barreira para destravar as pessoas que ainda têm alguns tabus para doar sangue? O que é que você destacaria como grande mito nessa ação? Eu acho que um dos principais é sem dúvida o medo, né? O medo que ele é o mito psicológico que foi o meu grande obstáculo para doar. Então, que mito é esse? É o medo que vai doer, é o medo que vai passar mal, é o medo que vai acontecer alguma coisa, é o medo que vai fazer falta. Então, desse medo, a gente cria outros tantos medos, né? E justificativas para não doar. Então, eu passei por isso. Eu, lá em 2010, eu não consegui doar da primeira vez. Eu sentia muito medo, era um pavor descontrolado. E aí eu tentei por várias vezes, né, doar, não conseguia. Procurei ajuda médica, profissional, aí comecei a fazer alguns exames mais simples, para me acostumar mais ali, né, na coleta de sangue. Eu fiz uma bateria de exames de sangue, fui no hematologista, fui verificar se estava tudo ok. E naquela época foi uma briga psicológica comigo mesmo. Então eu coloquei na minha cabeça que ali ia acontecer alguma coisa. Então era uma, era uma, era uma situação desconfortável porque eu queria ajudar, ao mesmo tempo a minha mente ela me enganava. Então ela me fazia suar, meu coração começava a acelerar um pouco mais, ficava nervoso e praticamente quase desmaiava, assim, dependendo da profundidade ali do assunto. Então só de falar do assunto eu ficava nervoso. Então eu passei 6 meses lutando contra isso, até cheguei várias vezes no Hemocentro, fui desencorajado por alguns profissionais, porque eles, não tom de brincadeira, né, achavam que eu ia passar mal e ia ter que chamar o SAMU para me socorrer, porque realmente era um negócio muito sério que eu ficava. E, e aí eu tive na quinta tentativa a superação desse medo, né? Então foi um momento assim muito especial, tive o apoio, né, da equipe do Hemocentro, sempre com muita atenção, muita orientação. Foi um dia bem interessante. Eu expliquei a minha situação, expliquei que eu queria doar, mas eu não conseguia. E aí tiveram toda a paciência, né, para me orientar, me deram todo o apoio, ficaram me acompanhando, monitorando. E eu consegui efetivar ali a doação de sangue. Foi um momento muito emocionante. Foi um momento ao qual senti assim aliviar, né, um grande peso e me senti ali numa leveza, de um bem-estar, de um sentimento de utilidade que me contagiou, que
que me motivou a fazer ainda mais campanhas. Eu já fazia campanhas, já tinha criado ali o Dois Sangue PB, e, e como doador, isso me deu um pouco mais de propriedade para falar melhor sobre o assunto, e isso foi muito gratificante, né? Eu tinha tenho um sangue O negativo, e utilizava Muito disso, importante. É. que O O é um dos negativo tipos. sempre é um mais, assim, que mais faltam, né, nos estoques. Exatamente. Todos os tipos sanguíneos eles são muito importantes, né? Porque é proporcional ali à questão da quantidade, à relação da população. Então não existe um mais importante que o outro. Existe assim um que é mais utilizado em emergências, que é os negativos, eles são mais difíceis, especialmente o O negativo, ele é aquele sangue coringa, né? Aquele sangue universal, que ele vai servir para todas as pessoas. Então, ele é extremamente utilizado nos estoques de emergência dos hospitais. É um sangue priorizado nos estoques dos hospitais, porque na falta de outros tipos sanguíneos, eles fazem a transfusão com O negativo. Então veja a importância, né? Então eu aprendi isso pesquisando na internet, falando lá com os profissionais do Hemocentro, e aí tentei usar isso como também uma motivação para me tornar um doador, e isso me ajudou bastante. Poxa, se eu tenho um sangue que pode fazer a diferença, como qualquer outro, mas eu usei ainda mais, né, o fator de ser um sangue de RH negativo, para me motivar a não desistir de tentar e vencer esse medo. Então, o sangue não engrossa, você não vai fazer falta, você não vai ficar fraco, você vai ter sua vida normal. Claro que você vai ter que repousar depois da doação de sangue, você não vai poder fazer grandes esforços, você vai ter que se hidratar um pouco mais, mas é um procedimento assim bem tranquilo, porque eu criei na época esse mito, esse medo da agulha, né, principalmente ali da agulha, que muita gente tem medo. E quando eu vi que era uma picadinha, né, e eu olhei para mim mesmo, né, e sentado ali na cadeira, esse sofrimento todinho por conta disso. Meu Deus, se eu soubesse, eu já tinha feito isso há muito tempo. Agora, para a gente fechar trazendo tudo isso que você falou para o nosso tema central, que é caridade. Porque tudo que você falou aí trata-se apenas e simplesmente de de um ato de caridade, né? De um ato de amor. Como é que você resumiria essa associação? Doar sangue igual caridade. A maior prova da caridade é a gente fazer sem fim, né? Sem interesse. A gente fazer por amor, né? Simplesmente porque alguém está precisando e a gente vai lá e faz. A gente tem alguma coisa, a gente sabe de algo e a gente tem como amenizar ali o sofrimento do outro. Então, nesse trabalho voluntário, para mim, a doação de sangue, ela é uma inspiração da caridade. Ela me inspira a aprender cada vez mais sobre a verdadeira caridade. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer o resultado, então eu tive o prazer, a alegria, a enorme satisfação de conhecer pacientes, de conhecer histórias de pacientes, pacientes que dependiam da doação de sangue, pacientes que receberam sangue e tiveram aí sua revitalização, né, da sua saúde. E eu tive o maior prazer, um dos momentos mais emocionantes, assim como ativista da doação de sangue, foi ver essas cenas, foi estar lá no hospital, no leito do hospital, e presenciar uma bolsa de sangue e ver o que o amor de uma pessoa que não conhece o outro ser humano é capaz de fazer, que um desconhecido é capaz de fazer na vida de alguém, que doou lá, que saiu mais cedo do trabalho, ou abriu mão de fazer uma outra atividade da sua vida, foi lá no Hemocentro doar. E por mais simples que seja o ato,
é grandioso o que ele é capaz de proporcionar. Porque eu vi como testemunha dessa caridade, desse sangue que chegou lá nos pacientes, os pacientes que estavam mais fragilizados, mais enfraquecidos, né, fisicamente. E quando aquela bolsinha é colocada, né, como um soro para fazer a transfusão, então é ligado numa agulha, no catéter, para fazer a transfusão, aquelas gotinhas de sangue começam a cair e entrar na corrente sanguínea do outro, e a gente fica refletindo, e é até filosófico isso, porque a gente vê como que algo que não é fabricado, que não tem na farmácia, que não é uma coisa que o homem conseguiu ainda reproduzir, ele é puramente de um gesto caridoso, é capaz de fazer isso com alguém. Porque a pessoa, a cada gota, a cada pouquinho de sangue que vai entrar na corrente sanguínea, ela vai ganhando vida, ela vai ganhando energia, a expressão dela muda, ela fica mais alegre. Tem pacientes que pulam de alegria, assim, pulam no sentido, né, figurado, mas fazem a festa, né, com seus familiares quando chega aquela bolsa de plaquetas, que é extremamente difícil de conseguir, porque só tem 1% da nossa doação, é, quando chega aquela bolsa de sangue que está precisando, para ele continuar o tratamento e não interromper, e tem paciente ali que vem do interior, vem fazer tratamento, vem de outra cidade, às vezes tem que remarcar pelo SUS, e só daqui a não sei quanto tempo vai conseguir voltar ali e fazer o tratamento. E é a bolsa de sangue que salvou esse tratamento dele, salvou a vida dele, salvou ali o dia dele. Então, é realmente uma prova que o amor, que a caridade, a gente se importar, a gente doar um pouco do nosso tempo em favor do outro, isso é maravilhoso, porque a gente pode transformar no outro. Então, doar sangue, sem dúvida, é doar vida. da vida. É essa vida que corre, né, em nossas veias. Exato. E aí, pessoal, é importante informar que se você for doar sangue, você tem direito de pegar uma declaração no Hemocentro, tá? Para apresentar no trabalho, porque como o Tiago deixou aí destacado, você vai precisar de um certo repouso depois da doação de sangue, mas você vai estar fazendo uma prática, está colocando em prática a caridade e isso é maravilhoso. Agora, Tiago, para a gente finalizar, tem também um trabalho muito bonito sendo feito lá na AESCA, na Associação Espírita Caridade em Ação, que já traz esse nome aí, Caridade, mostrando todo esse movimento que a gente faz em torno das pessoas, do amor ao próximo. Resuma um pouquinho para a gente como está sendo esse trabalho na AESCA. É uma alegria, uma honra estar hoje à frente da ESCA, né, como dirigente. Fazemos parte lá de uma equipe maravilhosa, de trabalhadores bem dedicados. E a ESCA, ela fica localizada ali no bairro Pedro Gondim, ali próximos à mediações da FUNAD, Justiça Federal. A gente tem um trabalho bastante interessante, que é voltado à parte de prevenção ao suicídio. A gente tem todo um apoio todo um apoio espiritual complementar para pessoas que estão vivenciando a depressão. E temos também a parte social da casa, a gente ajuda mais de 30 famílias com alimentos todos os meses. E temos a parte da evangelização, então um trabalho bastante sério de evangelização. Hoje nós evangelizamos todas as idades, né? Então implantamos agora no aniversário da casa, no mês passado, né? Que foi no dia 15 de abril, a gente implantou a evangelização de bebês. E então a gente tem se dedicado, tem chegado novos colaboradores na casa, a gente tem passado por um momento de muito aprendizado, porque a nossa casa ela tem um nome, né, Caridade em Ação. A gente honra muito esse nome e a gente tem procurado desenvolver várias ações e fortalecer essas três principais hoje que atendem lá os públicos, né, infanto, juvenil e adulto, e temos procurado
ampliar esses trabalhos. Temos feito campanhas para estruturar melhor esses trabalhos, né? Atualmente a nossa instituição ela ficou um pouco, posso dizer, pequena, né? Em forma de estrutura, para acolher a procura maior das crianças, desse público que é ajudado, né, no sentido de saúde mental. Então a gente tem procurado fazer campanhas com os voluntários, eventos solidários, para tentar melhorar a estrutura da nossa instituição e a gente ampliar os nossos trabalhos de bem. Temos muitos projetos em andamento, muitos projetos que estão sendo desenvolvidos e somos aqui parceiros das casas espíritas, nos colocamos à disposição para ajudar outras casas espíritas, como amigos, né, como irmãos, e também somos gratos pela visita, né, dos nossos colegas de outras casas espíritas, que é uma casa que ainda não é tão conhecida, né, uma casa mais jovem, só tem 7 anos, e a gente tem desenvolvido, né, esse trabalho, a gente tem aumentado muito o número de crianças, de adolescentes, abrimos uma turma de mocidade, já abrimos uma turma de jovens, e estamos aí tentando evangelizar, porque a evangelização, ela sem dúvida é a forma mais inteligente de a gente implantar a regeneração no coração humano, né? Então os valores, é ensinar Jesus, é falar sobre a importância da gente amar o ser humano, a gente pensar, sentir, ter as atitudes, né, coerentes com esse amor. E aí toda a dinâmica da evangelização, ela é construída em uma metodologia adequada, apropriada para o público-alvo, né? Então as dinâmicas, os jogos, é, nossas atividades, elas estão sempre em melhoramento. Buscamos fazer oficinas e compartilhar entre os colegas evangelizadores as nossas experiências. E estamos tentando avançar nisso e quem sabe a gente possa colaborar com o Cristo, né, nesse processo aí de regeneração através desse trabalho também. Que coisa linda, que trabalho bonito. Esse é o Consolares dessa semana. A gente conversou com o nosso querido Tiago Gonçalo, do movimento Doe Sangue Paraíba e também da ESCA, né? Nosso tema de hoje foi doação de sangue, um papo muito legal. E eu deixo aqui aberto para as suas considerações finais, Tiago. Caridade é benevolência para com todos, é indulgência, perfeições alheias, é o perdão das ofensas. É um convite de Jesus a gente internalizar. Apesar de imperfeitos, apesar de termos as nossas limitações, mas se a gente se deixa levar diariamente pelo contágio, por esse convite maior de a gente se doar para uma causa, a gente fazer um trabalho voluntário, a gente se desenvolve muito espiritualmente e nos ajuda a vencer as nossas limitações, as nossas imperfeições, desenvolve as nossas habilidades, desenvolve as nossas percepções da vida e a gente acaba repercutindo isso, espelhando isso para as pessoas em volta. Então, a mensagem que eu deixo é essa, a minha experiência é essa. Eu sou um ser humano que preciso melhorar muito ainda, mas se me tornei uma pessoa melhor de uns anos para cá, sem dúvida, foi a minha dedicação em algumas horas do meu dia para se importar com a dor do outro. E isso a gente precisa, não é uma obrigação, a gente precisa muito desse tempo em trabalho com Deus, de coração para coração, né? Porque a forma de fazer, ela é o principal. Não adianta fazer muito se não é feita a lei da forma simples, humilde, né? Então sempre é um convite a gente relembrar Jesus, a gente aprender com Jesus os trabalhos voluntários. Então possamos fortalecer as nossas casas espíritas, as nossas instituições de caridade, para que possamos ajudar cada vez mais pessoas em assistência de todos os tipos. Porque há muitos os que sofrem, há muitos que chegam chorando e precisando
de um ombro amigo, de um abraço, precisando de uma oração. Que coisa linda. Então, gente, aí fica essa mensagem para a gente refletir, né? Do nosso querido Tiago, depois de falar tantas coisas bacanas sobre essa prática da caridade, que é a doação de sangue, fecha aí com essa mensagem maravilhosa. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a 2 semanas a gente volta a se encontrar com o Consolares, vocês sabem, é o nosso programa quinzenal de entrevistas, e a gente se encontra lá. Tchau, tchau, gente.